A preferência hoje não é de quem vem pela principal do teu bairro. Sinto informar, mas essa regra aprendemos errado. Acontece que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que visa alterar o nosso Código de Trânsito brasileiro. Atualmente, a regra é: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, e nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então essa regra é bem simples. Se não estivermos diante de uma rodovia ou rotatória, estamos diante dos demais casos, onde aquele que vier transitando pela direita, se estivermos diante de um local não sinalizado, será ele que terá a preferência de passagem. Mas sabe por que essa regra? É porque aquele que vem pela direita está mais vulnerável. Em caso de uma colisão, seria a sua porta que teria o primeiro impacto. Mas, sinceramente, numa via como essa, não faz sentido tal regra, já que em muitas cidades brasileiras é muito comum que nos bairros exista a via principal e as chamadas secundárias, onde muitas vezes a principal é asfaltada e as demais sequer possuem pavimentação. E não podemos fugir da realidade em que o fluxo de veículo nela é bem maior, inclusive a velocidade desenvolvida. Mas chega o código e diz: se não houver sinalização, a preferência é do veículo que vem pela direita. Em caso de um sinistro, o que é que vai prevalecer? O que diz a norma ou o costume da localidade? Interessante registrar que algumas decisões judiciais têm entendido de forma diferente do que está previsto no texto da lei. É o caso desse agravo de instrumento lá do Tribunal de Justiça do Amazonas, em que a agravante foi a LM Transporte Interestaduais Serviços e Comércio S.A., uma ação de indenização por danos materiais e morais, tutela provisória de urgência, onde o farto conjunto probatório demonstrando a culpa pelo acidente da condutora do veículo da empresa, ficou entendido que o direito de preferência de passagem pela direita é relativo. E o recurso foi conhecido e desprovido. Essa regra de quem vem pela direita está prevista em diversos países do mundo que talvez tenham uma estrutura viária bem melhor do que a nossa. Fato que provavelmente não foi observado pelo nosso legislador, não só agora, mas desde a elaboração dos primeiros códigos de trânsito que tivemos lá por volta de 1940. Mas com o objetivo de mudar tal regra, foi apresentado no Congresso Nacional o Projeto de Lei 758 de 2022, em que o artigo 29, inciso 3, a linha C do CTB, passaria a ficar com as seguintes redações. No caso de vias com número de faixas distinto, terá preferência aquele que estiver trafegando pela via com maior número de faixas de trânsito. Passaria também a existir agora a linha D. Nos demais casos, os condutores devem obrigatoriamente parar seus veículos fora da região do cruzamento e, após a parada dos respectivos veículos, terá preferência de passagem aquele que primeiro chegar na região do cruzamento. Na justificação do projeto, que é do deputado Kim Kataguiri, tal alteração busca conferir maior segurança aos usuários das vias, que atualmente essa regra tem sido questionada por diversos autores, notadamente pelo aparecimento de situações que podem causar confusão nos usuários. Segundo ele, esse projeto de lei aumenta a segurança jurídica aos condutores do trânsito, ao se aproximar da jurisprudência dominante do STJ, que confere interpretação diametralmente oposta àquela existente atualmente no Código de Trânsito Brasileiro, em certos casos. Embora a lei vigente determine que a preferência pertença ao veículo que está à direita, e ninguém sabe ou faz esse raciocínio numa situação real de tráfego, o STJ decidiu, conforme supramencionado, algo no mesmo sentido desse projeto, contrariando assim o próprio CTB, trazendo assim segurança jurídica prejudicial aos motoristas, seguradoras e para a própria apuração dos fatos. Vamos acompanhar o andamento desse projeto e ver o que é que o nosso Congresso Nacional irá decidir. A verdade é que, se você vai fazer a prova do Detran ou concurso público, siga à risca o que está na norma. Nos demais casos, a preferência será do que vier pela direita, caso estivermos diante de um cruzamento não sinalizado. Agora, no dia a dia, é bom que você reflita bastante. Se você que vem pela direita do condutor vai querer ingressar na frente daquele que vem transitando pela via principal do bairro.
Mas qual a sua opinião? Deixa tudo como está, em que aquele que vem pela direita tem a preferência de passagem, ou realmente é necessário alterar essa regra? Eu sou o professor Rômulo Tadeu. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, dá essa força, deixa um like, um forte abraço e até a próxima.